Hoje o nosso tour vai ser por esse escritório, que na verdade é uma agência de ativação de marca. E o legal de ter feito esse projeto durante a pandemia é que a gente conseguiu repensar o ambiente de trabalho. Muita coisa mudou, né? E muita coisa ainda está mudando na maneira como as pessoas se relacionam, na maneira como as pessoas trabalham. A gente não vai mais trabalhar da mesma maneira que a gente trabalhava antes. E eu não estou só falando do trabalho híbrido, mas é como a gente vai trabalhar dentro do escritório. Como esse é um escritório basicamente de criação, para a gente era muito importante trazer um layer de inovação super forte, né? Criar imagens diferentes, usar cores que em geral a gente não está acostumado a ver, criar experiências, transformar o lugar num ambiente bem imersivo para quem trabalha e também para os clientes que podem vir visitar aqui. Começou, em primeiro lugar, observando a nova logomarca dessa agência. Como eles iam mudar de escritório, eles passaram também por um rebrand de marca. E a nova marca deles tinha várias cores diferentes, nuances de cor, que lembravam muito esse efeito iridescente ou se não furta-cor. E a gente quis trazer esse efeito também para o design de interiores. Essa sala, por exemplo, ela está revestida com uma película autoadesiva. Muita gente vai me perguntar onde a gente encontrou. A gente comprou no eBay, a gente fez uma pesquisa e várias pessoas falavam: nossa, será que eles vão entregar mesmo? Será que vai chegar certo? Mas a gente correu esse risco e deu tudo certo. E a gente adesivou essa sala de reuniões, que é a sala mais importante, com essa película. Ela está de frente para a entrada do escritório, então assim que você entra, você vê a escada em verde e o sofá rosa, que são duas cores que aparecem nessa mesma película. Ó, quando eu abro aqui a porta, dá para ver ali, ó, a parte da recepção. Além de ela ser iridescente, ela também é reflexiva, mas aqui na minha frente tem a fachada do prédio, então eu tenho uma entrada de iluminação natural, ela não muda a minha cor aqui, mas eu consigo ver a agência através de um filtro. Essa é a sala de reuniões mais importante da agência, é onde eles trazem os clientes, fecham projetos, apresentam, né, as ideias, então era muito importante que essa sala realmente tivesse um diferencial em relação aos outros espaços, para que quem estivesse aqui dentro realmente sentisse o poder de inovação dessa marca. O visual da entrada da agência é esse daqui, e a gente criou aqui entre esses dois blocos de banheiros e de áreas de serviço esse hall, né, de espera, mas que também a gente entendeu que poderia ser um ambiente de trabalho. Por exemplo, aqui nesses dois cantos já existia aqui na arquitetura esses nichos, tanto desse lado aqui quanto desse outro. A gente criou uma mesinha escondida, estofada, com tomada, com mesinha, onde uma pessoa pode tranquilamente estar ou trabalhando enquanto ela espera uma reunião, ou senão uma pessoa mesmo da agência vir até aqui trabalhar. E aqui a gente já tem logo de cara os dois elementos impactantes, assim, os dois elementos coloridos dessa recepção, que remetem justamente às cores que aparecem na película ali da sala de reunião, a sala de reunião principal, que é esse verde, esse tom de verde que a gente pintou a escada que vai para o mezanino, e esse rosa que aparece também aqui na película. Ó. Uma coisa muito legal dessa película é que conforme a gente vai andando pelo escritório, a cor dela também vai mudando. E aqui a gente conseguiu também usar essas cores super fortes, tanto o verde da escada quanto esse pink do sofá, porque a base de toda a agência é muito neutra. Então primeiro a gente tem esse piso vinílico, que é um piso da Target, é o jabuticaba, eu adoro ele tem essa cara de madeira ebanizada, mas você consegue ver bem os veios, e a gente usou esse piso em toda a área aqui de baixo e também no mezanino lá em cima, vocês vão ver. As paredes elas são pintadas em duas tonalidades de cinza diferente, e eu mostrei lá no Instagram, né? A gente fez muitos testes para conseguir tonalidades que fossem parecidas com a estrutura, que também é cinza, num tom mais escuro, né? E que parecessem também com esse fechamento que eu já falo aqui para vocês, que a gente chama de painel wall. Então, como a gente tem muito preto e muito cinza, fica mais fácil de a gente trabalhar com essas cores mais saturadas. Para quem gosta, é muito importante ter cores neutras e escuras perto, justamente para equilibrar a quantidade e a intensidade de cor que esses objetos têm. E todos esses móveis da recepção são design brasileiro. A gente tem essa poltrona aqui, estofada em cinza, e eu tenho 3 peças iguais, a gente deixou 2 desse lado do sofá, uma outra aqui. Essas mesinhas, elas podem tanto funcionar aqui perto do sofá, quanto perto das poltronas, elas são perfeitas também para trabalhar, para você apoiar um laptop.
esse sofá lindo, que eu já falei, também é design brasileiro. A gente tem uma peça mais experimental, eu adoro esse escritório aqui, o Cultivado em Casa. E a gente escolheu, obviamente, essa peça porque ela tem exatamente esse acabamento nessa versão do iridescente, só que aqui num banho metálico, numa anodização. Vocês vão ver que a gente desenhou algumas peças de mobiliário na marcenaria também com esse mesmo acabamento. Mas esse aqui é design autoral. Então, entrando aqui na esquerda, a gente tem essa sala de reunião, que é a sala de reunião principal da agência, e uma sala de produção ali atrás que eu já mostro para vocês. E essas duas salas aqui, na verdade, elas foram construídas, a gente conseguiu montar essas salas porque a gente ampliou uma área de piso. Toda essa área até o final era pé direito duplo, como vocês estão vendo aqui. Só que como a estrutura do prédio é toda metálica, a gente fez um cálculo estrutural e aumentou esse pergolado aqui, né? Esse pergolado, essa estrutura metálica, na verdade. Já existiam algumas vigas, essas grandes aqui, ó, que estão passando. Então a gente criou mais vigas nesse sentido. E em cima disso, apoiou esse material aqui, que tá cru. Ele tem exatamente essa cor, ele se chama painel wall. O painel wall, ele é uma chapa que lembra muito uma estrutura de uma porta maciça de madeira, madeira sarrafiada e coberto depois com uma superfície de cimento, tanto na parte de cima quanto de baixo. Tem mais ou menos uns 4 centímetros e isso é parafusado depois nessa estrutura metálica e sobre isso a gente fixou o piso vinílico lá em cima, depois eu mostro para vocês. Aqui embaixo não é laje. Como a gente está num escritório, esse piso é elevado. E é um sistema mais ou menos parecido, só que em placas quadradas. E a gente também pode colocar piso vinílico sobre isso. Como essa é uma agência também de ativação, de comunicação, trabalha com muitas marcas, a gente deixou a equipe de produção aqui embaixo no térreo. É mais fácil, mais prático para eles entrarem e saírem. E eles precisam de espaço também para fazer uma bagunça. Hoje está super arrumado, mas perto de um evento, quem trabalha com produção sabe que isso aqui pode virar uma verdadeira bagunça, mas uma bagunça organizada agora. E a gente deixou nessa sala também esse locker, que é um sistema pronto já de mercado e que todos os funcionários aqui da agência podem usar. Então eles têm chaves e é um lugar onde eles podem deixar coisas pessoais, bolsa, quando eles chegam do trabalho, ou mesmo se eles quiserem deixar alguma coisa aqui enquanto eles estão trabalhando de um dia para o outro. A gente criou também um cantinho aqui do café. Então tem uma estação de impressão, uma lixeira, café, umas plantinhas. E aí a gente tem aqui nessa parte, que é a mesma coisa que acontece lá do outro lado. Aqui fica o banheiro masculino em um depósito e lá do outro lado um outro depósito e o banheiro feminino. Do lado de cá, atrás desse espelho que reflete a escada que sobe para o mezanino, a gente tem mais 2 salas e desse lado aqui também a gente tem o banheiro feminino e o depósito. Então, vamos subir. A escada já existia, essa plataforma de granito também já existia, mas a gente trouxe esse verde que também parece nessa película iridescente para cá. Olha que demais. Ah, essas bolas que estão aqui embaixo, esqueci de falar, mas são luminárias, tá? Chegando aqui em cima, a gente tem várias modalidades de trabalho diferentes e eu vou explicar todas para vocês. A gente tem essas mesas comunais, a gente tem as cabines, que tem 2 aqui e mais uma aqui, as mesas individuais, as salas de reunião para 4 pessoas, a mesa de ideação e o café. Uma grande mudança que a gente sentiu dentro do escritório, nos ambientes de trabalho, foi a incorporação das tecnologias que a gente usou muito durante a pandemia. Então o sistema híbrido não significa apenas você trabalhar ou de casa ou do escritório. Você pode trabalhar do escritório, mas o seu cliente também pode ter em casa. Isso começou a fazer com que os ambientes de trabalho tivessem outras demandas de espaço que a gente nem pensava antes disso, porque se a gente fosse atender ou falar com o cliente, em geral, na maioria das vezes, era presencial. Por exemplo, essas 2 salas que a gente tem aqui atrás são salas pequenas, são mesas voltadas para a parede, onde as pessoas podem fazer calls com o cliente, ou pelo computador, ou pelo celular. Eles podem terminar algum tipo de apresentação, fazer algum tipo de apresentação, mas num lugar mais reservado. As mesas comunais, onde a gente está aqui, não são áreas de trabalho determinado. Todo mundo aqui do escritório trabalha com um laptop. Por conta do rodízio de equipes que existe dentro do escritório, né? Algumas pessoas trabalhando de 1, 2 a 3 vezes por semana em casa e as demais no escritório. Uma mesa como essa permite que você não precise ter assento para todos os funcionários no escritório. Assim você otimiza, né, metragem quadrada, e quando você precisar vir trabalhar, você pode ocupar qualquer um dos espaços.
a gente demarcou esse bloco aqui com essas duas cabines nessa outra cor, que é uma variação do verde que a gente tem na escada, uma cor que traz também um pouco essa atmosfera de tecnologia. E esse outro bloco aqui a gente fez uma demarcação com essa iluminação indireta e nesse tom de cinza um pouco mais escuro. Sabe uma coisa muito legal que a gente fez? Sabe essas marcações que precisam ter em vidro sempre, né? Para as pessoas identificarem que existe um vidro, até por uma questão de segurança. Na verdade, esses desenhos aqui, eles são o desenho da logomarca, que é aquela ali, explodido, né? É um desenho enorme e com isso a gente conseguiu adesivar as portas sem necessariamente fazer aquelas bolinhas na entradas, ou seja, fazer isso de uma maneira mais moderna. A gente tem uma estação de impressão, aqui é uma espécie de biblioteca, de prêmios que a agência já conseguiu, a gente conseguiu trazer um pouco também de vegetação para essa área. E aqui a gente criou duas cabines de trabalhos individuais, quando não necessariamente você precisa fazer um call, conversar com alguém. Então, a questão aqui não é acústica, eu posso estar com um fone de ouvido e posso, por exemplo, terminar uma apresentação, posso terminar um texto, né? Poder trabalhar sozinho também de uma maneira longe, né, do restante da equipe, não na mesa comunal, com um pouco mais de privacidade, mas não necessariamente num lugar fechado. A gente chama de sala de ideação porque, primeiro, é uma sala, não é para receber clientes, é uma sala interna, por isso que a gente fez ela aqui em cima também. É uma sala de criação, uma sala onde eles podem trabalhar em equipe, startar novos projetos. Então a gente quis fazer uma sala que não necessariamente é uma sala que ela está separada do restante do escritório, ela tem interação com outras salas, ela tem esse painel aqui no fundo que é muito importante, que é uma lousa branca, uma mesa que cabe bastante gente aqui também. E aí o legal é que a gente criou esse sistema de serralheria, tá vendo? Que se eles quiserem, né, eles conseguem ter um pouco mais de privacidade. Você vai fechando essas cortininhas aqui, ó, e vai isolando a sala. Ó, com as cortinas fechadas a gente consegue essa sensação de mais privacidade. Essas luminárias são design brasileiro e elas têm um sistema muito simples. Ela tem uma peça, que tá vendo? Tem uma meia-lua, uma abertura, onde eles colocam exatamente a presilha que prende a lâmpada. E essa mesma peça, ela se repete lá na outra ponta, 2 vezes no meio, e depois tem esse fechamento nas 2 laterais. Achei muito inteligente o sistema. E ela é tanto aberta embaixo, então ela joga a luz aqui para a mesa, como aberta em cima também. Nesse bloco aqui a gente tem mais uma cabine ali para calls, a gente tem a sala do presidente da agência e a gente tem essas 2 salas aqui, ó, de reuniões só para 4 pessoas. Sabe aquela ideia de ter uma sala de reunião enorme para 12 pessoas, 8 pessoas? É a sala que na verdade se usa menos dentro de um escritório. Hoje em dia se faz reuniões muito mais rápidas, com equipes menores, então eles preferiram isso, a gente indicou, eles toparam ter salas menores, como essa daqui, só para 4 pessoas. É uma sala que eles conseguem fazer também calls, apresentação com o cliente, então tem televisão, tem toda a infraestrutura de tomada na mesa e acomoda de 4 a 5 pessoas. E essas salas, elas têm uma ligação entre elas muito interessante. Na verdade, lá no final, o que vocês estão vendo é um espelho, né, na última sala, e a gente tem essas escotilhas que foram adesivadas com a mesma película da sala de reunião lá embaixo. Deixa eu mostrar essa outra sala aqui do lado, que é super bonita, que é a sala do presidente da agência. Ele tem uma mesa aqui em L, uma televisão também. É uma sala que a gente produziu um pouco mais, então já tem um quadro, ali tem uma luminária e um cantinho do café. E daqui onde ele tá, ele consegue ver esse efeito total. Uma coisa muito legal da arquitetura desse escritório é que ele tem essa fachada toda de vidro, tanto em cima quanto embaixo. Então os espaços são super iluminados. Inclusive essa iluminação aqui da fachada acaba passando por essa sala de ideação aqui. Como a gente tem cortina, essas salas acabaram ficando super iluminadas também. E aqui no fundo a gente tem o espaço meu preferido, claro, que é a cozinha desse escritório. A gente queria que essa cozinha também fosse um ambiente de trabalho. Então tem essa mesa que tem exatamente o mesmo desenho aqui, ó, da mesa de ideação com essas pontas arredondadas. Só que ao invés de cadeira de escritório, a gente já colocou uma cadeira um pouco mais confortável de tecido com braço, com uma cor também que tem bastante identidade, igual o nosso sofá pink lá embaixo. Então você consegue fazer uma reunião
num lugar que está integrado aqui, ó, com a copa, né, geladeira, café, pia. Tem inclusive uma televisão, ou seja, eles conseguem fazer uma apresentação de projeto ou uma reunião interna usando alguma imagem de vídeo. A gente quis dar uma integração visual para esses dois espaços, né, a sala de ideação e a copa. Então, as luminárias em cima da mesa, tá vendo, são as mesmas, além desse desenho aqui da mesa que eu falei. O piso desse espaço também é o mesmo, é super tranquilo usar piso vinílico em área molhada, ainda mais aqui, né, onde eles não jogam água. Inclusive em casa você pode jogar, a única coisa você pode usar, a única coisa realmente é que você não pode jogar um balde de água em cima do piso. Eu já falei isso aqui várias vezes. E aí a gente fez essa ilha com uma fórmica brilhante, que é um material super resistente, né? Um material que aguenta bastante. A nossa bancada ali atrás é uma bancada de pedra. E lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a gente usou o ferro anodizado também na marcenaria? Olha que lindo, a gente fez os pés dessa ilha aqui nesse mesmo material. E a gente também fez essa luminária aqui é desenho nosso. É só uma chapa, tá vendo, ó, do ferro com as lâmpadas fixadas aqui embaixo. Existe um conceito dentro dos escritórios que se chama high meeting, que é fazer reuniões altas. Na verdade, fazer reuniões em mesas como essa aqui, como essa ilha, com banquetas. Ah, mas você vai falar, nossa, mas é super desconfortável, né, trabalhar numa banqueta. Mas a ideia do high meeting é justamente fazer uma reunião bem curta, que dure 5, 10, 15 minutos no máximo. São reuniões ótimas para começar o dia, ou para começar um projeto, ou para distribuir tarefas. A ideia não é se prolongar em explicações, em muita conversa. Na verdade, é orientar o que vai ser feito no trabalho e a partir do high meeting, cada pessoa vai para a estação de trabalho desejada. Para demarcar esse espaço de cozinha, a gente criou essa grande caixa, tá vendo? Olha, que não vai até o teto, ela vai até o alinhamento dessa cerâmica branca e vai até o final. Então a gente conseguiu criar aqui no fundo duas portas, onde eles têm uma dispensa com tudo que eles precisam para a cozinha, um nicho para a geladeira, e a gente colocou dentro disso a pia com gavetas, portas, cervejeira, e a gente usou o mesmo revestimento lá da parede onde está a televisão, aqui ó, funcionando como um frontão. Inclusive ele está revestindo ali atrás da geladeira também. Não ficou muito legal? Eu super faria essa cozinha aqui numa residência. E essa escada aqui sobe para um terraço, que eu não vou mostrar para vocês hoje, porque a gente ainda está fazendo paisagismo lá da frente, mas eu prometo voltar aqui para mostrar. Essa cozinha é tão simples, porque olha, primeiro, ela não tem nenhum puxador. Todos os puxadores de porta e gaveta, a gente fez num sistema, tá vendo, de cava. A gaveta ela bate ali, e eu tenho um espaço aqui para colocar o meu dedo e puxar a gaveta. E aqui para a porta de cima a mesma coisa, eu tenho aquele sistema da porta que passa 1 centímetro para baixo dessa caixa. E aí quando eu tiro os puxadores da marcenaria, o desenho também fica mais econômico, mais simples e mais clean também, né? A gente não tem nenhuma interferência de ferragem nessa marcenaria. A gente fez toda ela utilizando a mesma madeira. Como aqui a gente não tem base de alvenaria, porque é um escritório também, essa cozinha foi montada aqui, né? Então a gente tem uma base na própria marcenaria ali, ó, tá vendo? Recuada. E aí, curtiram o tour por esse escritório? Bom, eu prometo para vocês que da próxima vez eu mostro o terraço que vai ficar pronto lá em cima. Mas antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você tem trocado uma ideia sobre novos modos de trabalhar, escritórios, designs corporativos. Deixe seu comentário, eu adoro ler, adoro responder e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!